Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Conexão com Deus Pai. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, que eu acredito que vai ajudar muito aqui dos nossos seguidores, do pessoal que acompanha aqui o nosso conteúdo, falando sobre como lidar com seu filho adolescente. E para falar desse tema, eu trouxe a minha amiga Fabiana, que tem um filho adolescente e um pré-adolescente. Né? E são meninos assim maravilhosos, né? Então acredito que ela está fazendo um bom trabalho. Eu acho que eu tô. Então, indo por esse caminho, a Fabi vai contar um pouquinho sobre ela e sobre a maternidade e como que é cuidar desses filhos enormes que você tem. Bom, meu nome é Fabiana, né? Eu tenho dois meninos, um de 16 e um de 12. Né? O Gabriel tá em plena adolescência, com 16 anos indo para 17, com todas as mudanças, né? E o Vitor aí começando a dar os sinais, né? Da pré-adolescência. E é uma fase da maternidade que eu tô curtindo muito, né? Cada mãe, eu acho que se identifica mais com um período da maternidade. Algumas se identificam muito quando é bebê, Sim. outras quando é criança, outros já na adolescência. E é a fase agora que eu mais me identifico. Ai, que legal. Eu acredito que muita gente tem muita dificuldade na adolescência, porque é uma mudança de comportamento deles muito grande, uma né? mudança de comportamento e eles querem encontrar a própria identidade deles. Então, eles confrontam o tempo todo, eles querem tomar decisões, né? Então, assim, a gente está ali para confrontar também, mas mais para auxiliar, né? Tipo, mais para guiar, para que eles também formem a personalidade deles, né? Sim. Não para que eu faça e diga para ele, não, você tem que ser assim. Não, ele não tem que ser assim, ele tem que ser do jeito que ele tem que ser, do jeito que ele decidir. Então, ele vai, por ele mesmo, tomando as decisões e formando a personalidade dele, né? Então, isso é bem, de certa forma, bem desafiador, né? É que você tem que dar uma liberdade para poder se conhecer, para achar a sua identidade, mas também você tem que ainda continua sendo conduzindo, né? Você continua conduzindo, mas a partir do momento que você cria uma relação de confiança, esse pôr limite não precisa vir toda hora, Sim. Entendeu? A adolescência, não adianta você querer chegar na adolescência e querer moldar seu filho. Você molda ele desde pequenininho, com princípios, valores, o que é certo, a ética. Então você já vai moldando desde pequeno, né? Essa relação de troca, conversas mais íntimas, conversas diferentes, assuntos estranhos. Isso você já vem desde pequeno. Uhum. Então, quando chega na adolescência, é só mais um ajuste, entendeu? Você já não precisa tanto fazer grandes mudanças, grandes proibições. Não, você não. E você não vai fazer isso. Não, ele já sabe que aquilo não é legal, porque ele já aprendeu. Então ele vai crescer e falar, não, isso aqui eu já aprendi, então isso não é pra mim, eu vou por aqui. Então, acredito que você, na sua maternidade, você investiu bastante na base. Na base, com certeza. Né? A base porque é tudo. A própria ciência, né, mostra que é dos 7 aos 12 que a gente forma o caráter. Né, que é onde eles começam a ter consciência. Até 7 anos eles ainda fazem algumas coisas inconsciente, né? Até a Bíblia fala que a gente tem que educar a criança com vara, porque a criança é irracional, né? Ele está querendo dizer assim, que essas birras, essas coisas que a criança faz, é uma coisa porque ela não sabe ainda lidar com emoções e com nada. Não sabe lidar e a partir do 7, que vai começando a ter maturidade neurológica, coisas comportamentais, do 7 aos 12 é a hora da gente investir nessa questão. Então você fez esse trabalho. Fez um trabalho. Deu um trabalho. Deu um trabalho. Eu acredito que a fase mais difícil tenha sido essa. Não, a fase mais difícil com certeza é quando eles são pequenos, né? Porque a birra, tudo aquilo você tem que ensinar a criança a lidar com o sentimento dela, sendo que mal você sabe lidar com o seu sentimento. É bem complicado. É muito complicado, né? Eu tô passando pelo terrível Tchum, né? Eu tenho uma bebê de 2 anos e ela é um pouquinho precoce, então ela começou o terrível Tchum com 1 ano e 7 e vem em ascendência, assim. Eu não tive essa experiência com o Isaac. Você conhece o Isaac desde bebê, desde um aninho. E a gente não pode comparar, né? Não. Com a maternidade. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, a diferença dos dois. Mas
a Manuela me dá bastante desgaste É. emocional. Porque você E tem eu que vejo lidar que com muitas com a sua falta de vezes, controle, né? muitas vezes eu percebo que eu tenho que reaprender a ser É. mãe, Porque é outra porque a criança, maternidade né? que eu tive com o Isaac é completamente diferente da É maternidade outro com mundo, ela. né? Eu vejo bastante isso, porque eu tenho o Gabriel, que é uma pessoa de humor estável, super carinhoso, super amoroso, tudo pra ele é devagar, tudo é calmo. E eu tenho o Vitor, que é carinhoso, é amoroso, mas ele é outro ritmo. Ele é bem mais enérgico, ele é bem Uhum. mais agressivo, ele não gosta tanto de contato. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que lidar e saber lidar, porque essa personalidade dele, ele é até um pouco mais fechado. Então, para acessar assuntos difíceis com ele é mais difícil, eu tenho que usar outros meios. Para ele expor o sentimento dele é mais difícil, entendeu? Então, eu tenho que aprender a lidar também com ele, né? Sim. E é muito engraçado, porque ele mesmo fala, mãe, você não é perfeita, tá? Fala, ainda bem, né? Que mãe que é? Tô livre, porque eu não quero ser perfeita, A eu não gente quero está sempre aprendendo, A né? gente está sempre aprendendo. Aprendendo com os nossos próprios erros também, Sim. porque maternar nunca é fácil. E é uma coisa interessante também você assumir para o seu filho adolescente, para o seu filho que é criança, que você também comete erros. Sim, É legal isso você falar, não, eu também erro, poxa, eu tentei acertar, mas eu errei. Para eles entenderem que errar também faz parte um pouco da parte da vida, né? humanidade, né? E que você chegar e assumir o erro também é importante. Né? Você verdade. assumir que você errou, que, né? Pedir Conversar com a desculpa, pessoa, né? pedir desculpas, isso tudo é muito importante. Então é uma troca muito boa, assim. Então, a adolescência, Pra mim tá sensacional. eu acredito assim, que sendo, pelo perfil que você falou do Gabriel e do Vitor, está sendo um presente de Deus, porque ele te deu o Gabriel na primeira fase, você já ir com todas essas dificuldades, vai estar mais preparada para lidar quando chegar a fase do Vitor. Ou não, porque é outra personalidade, né? Outra Não realidade, sei. mas já Já tem uma tem uma certa bagagem. bagagem. O que você acha mais desafiador pensando no contexto de hoje, né? A gente vive numa sociedade muito permissiva e ao mesmo tempo que é eles têm muito acesso, né? É diferente da nossa mocidade. Pensando a gente com 14, 15, Outra né? A realidade, né? limitação que a gente tinha De financeira informação, e sim. informação. Não estou falando que as nossas crianças são ricas, nada, mas não sei, perto do que eu tinha, meus filhos têm muito mais Com certeza. acesso Com certeza. e mais recurso. E pensando nisso, o que você acha que é mais desafiador para que eles tenham essa confiança em você como referência para todo assunto? Eu acho que o que é mais desafiador mesmo é você ter um vínculo de confiança. Estabelecer um vínculo de confiança. Porque muitos pais, eles perdem, às vezes, quando o filho vem contar alguma coisa que fez errado e o pai e a mãe têm uma reação brusca. E ali você fechou uma porta. E aí aquela criança, aquele adolescente nunca mais vai contar um assunto diferente ou estranho para você. Né? Porque ele fala, não, eu vou lá contar pro meu pai, pra minha mãe, e ele vai me responder mal, ele vai fechar essa porta e acabou a comunicação. Sim. E aí você perdeu o controle. Entendeu? Acho que isso é o mais difícil. E também é difícil você ficar em paz sabendo que seu filho está na rua procurando, não procurando, mas assim, vivendo as experiências dele. Então, assim, de certa forma é difícil, mas você tem que confiar no que você ensinou. Né? Não, ele tá lá, ele tá na festinha, ele foi no show de rock, ele foi no cinema sozinho, mas eu confio que aquela vozinha, o que eu plantei, a raiz profunda, entendeu? Acho que esses são os pontos mais difíceis, assim. É verdade, a gente tem muito medo, né? De soltar. Com certeza. E acho que é uma das falhas também dos pais. Porque com esse medo, a gente acaba correndo o risco de podar demais essa autonomia. Proteger demais. Né? E aí a gente vê muito adolescente de 15, 16 anos, que a mãe ainda pica o bife, Que não dá sabe comida pegar na um boca, ônibus, não sabe pegar um ônibus, né? não sabe resolver coisas simples do seu dia a dia. Né? E aí acaba limitando esse jovem para o futuro. Sim. Porque a vida não é fácil. Se a gente deixar a vida deles muito fácil. Eu acho que eles têm que saber que a gente está ali para ajudar no que precisa.
mas eles têm que caminhar com as próprias Saber pernas, resolver, né? saber resolver. Você tem que ter autonomia para começar a resolver e você ir apoiando as decisões, né? Porque também não adianta ele ficar resolvendo e você falando, não é assim, tá errado, você é burro, Só você é crítico, isso, só crítico, né? você tem que, né, aos Saber. poucos ir moldando. Então, essa parte é mais difícil. O que você mais ama? Ah, eu tô curtindo ser um adolescente. A bagunça, Ah, né? Porque eu falo, minha casa parece uma república, gente. Eu não consigo lidar com isso. Porque é um entra e sai o dia todo de adolescente, de amigo, e cada um vem com um assunto, uma história, e uma brincadeira, e vamos fazer isso, vamos então fazer você dá aquilo. essa liberdade, por exemplo, do Gabriel trazer os amigos em casa, você Sim, conhece os amigos dele, conheço, convive. convivo, eles dormem na minha casa. Isso Se é eles bacana estão em demais. apuros, eles me ligam. Olha só. Nossa, a gente perdeu o ônibus. Você pode me buscar? Tipo, o Gabriel tá em casa e os amigos estão perdidos. Não, vou buscar. Eles me ligam, amiga, a gente tá numa festa, mas tá muito ruim aqui. Você pode vir buscar? Eu falei, não, eu vou buscar você. Ou seja, você estabeleceu um vínculo tão bom Com o grupo. com o grupo, né? E é difícil a gente ser aceito no grupo deles. É Quando a gente é difícil. aceito, quer dizer que é uma coisa bacana. Quer dizer que se eles tiverem um problema muito grave, Vai eles vão chamar, me ligar. sim, Entendeu? Acho que isso que é muito legal, importante. muito legal. Não é, vai correr pra asa da mãe. Vai correr pra asa da mãe, por favor, né? Pra asa da mãe. Né? Se é um Precisa, problema ainda precisa desse lugar seguro, né? que fugiu do controle, né? Vocês, enquanto adolescentes, vocês têm que saber pra onde correr, né? E essa parte é muito legal, assim, é muito engraçado. Muito bom. É muito bom. O que você dá de dica aí para os nossos ouvintes, tanto materno quanto paterno, né? De como lidar com essa fase de adolescência? O que você deixaria de mensagem para eles? Vínculo. O importante é o vínculo. É que você falou desde o começo. Desde pequeno, você tem que ter um diálogo de troca. De troca. O vínculo, Ouvir o saber seu escutar, filho. né? Saber ouvir o seu filho sem querer criticar, sem querer corrigir, mas querendo, tipo, moldar, né? Seu filho vem com uma história, sei lá, mãe, eu quero ser lutador de boxe. Aí, vamos lá, filho, então, para você ser lutador, você tem que fazer isso, aquilo, vamos devagar, né? Aos poucos, você vai, né? Você Nunca ouviu o seu podar, filho? né? Não. Chegar e falar, não, mas você quer ser. Olha só seu Olha corpo, só, olha você seu quer ser lutador de boxe? Tipo assim, olha seu físico. Ah, exatamente. você não tem disciplina para nada. Você já vai Exatamente. minando os sonhos daquela criança, Exatamente. né? Daquele E adolescente. moldando, não, você quer ser, então vamos, o que a gente precisa fazer, né? E nisso você vai, Aqui em né, casa a gente também sempre teve construindo bastante isso, né? Já que ele já mudou de profissão, do que ele queria ser mil vezes, né? direto, Porque toda hora. ele teve uma fase que ele queria ser chefe de cozinha, e isso durou anos. Uma criança que não come, seletiva, que não gosta de experimentar novas texturas, e a gente deixava. Comprava aventalzinho, ensinava ele a mexer, deixava ele brincar com panelinha, porque ele gostava. Até que um dia ele percebeu que, nossa, puxa, Vou nada ter a que ver, né? Eu vou experimentar, ter que não gosto. comer. Nossa, depois ele começou a ver que não era tão fácil assim, aí vai para outro caminho. E assim foi adiante, né? Agora ele já fala que quer ser advogado. Vamos ver. Eles querem uma coisa, né? Quando vai alguma coisa que foge muito do contexto, a gente fala, não, vem pra cá, vamos conversar direito. Vamos Eu acho analisar que a o situação. diálogo é o importante, É o para estabelecer principal. vínculo Estabelecer lá vínculo, da diálogo base. de troca, lá da base, desde pequenininho. Então, invista na base. Não adianta você chegar, agora que seu filho já tem 15, 16 anos, você nunca conversou com ele, nunca deu palavras de conforto, de afirmação, palavras que elevassem o potencial dele, né? Você sempre foi aquela pessoa que colocava ele. Não adianta agora. Não que não dá, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E vai ser na força, né? Se possível, você que ainda está um pouquinho longe da adolescência, mas está pensando já lá no futuro igual eu, já começa a trabalhar isso, a questão do vínculo. Estabelecer vínculo com seu diálogos, filho, abertura, deixa ele falar, não começa a criticar logo, começa a falar. Uma coisa que eu li também que é muito legal, que vale a pena a gente deixar de dica aqui para eles, não sei se você já leu, Fabi, mas vale a pena. Chama As 5 Linguagens do Amor do seu filho. Já li. Né? E as 5 linguagens do amor existem para vários tipos de relacionamento. E no relacionamento com o filho não muda também. E é importante para você saber o que cada filho necessita.
A Manu ainda é muito pequenininha, eu não consegui ainda identificar, mas eu já sei que o toque físico não é a linguagem do amor. Não é o principal. O toque físico e palavras de afirmação é uma das linguagens do amor do Isaac. Então, a gente alimentar o combustível do nosso filho, né? É Da muito maneira legal, correta, da maneira correta. Porque às vezes a Exatamente. gente faz aquilo que a gente queria receber e não é o que ele precisa. Só para a gente finalizar aqui, eu vou deixar 2 versículos para vocês entenderem a importância do nosso papel como educadores, né? Como pai, como mãe ali, protegendo e ouvindo os nossos filhos. Provérbios 23, 22. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe, quando for idosa. Isso vale para os filhos, porque muitas vezes a gente acha que os nossos pais estão ultrapassados, né? Uhum. E os nossos pais, na verdade, sempre querem o melhor e viveram mais, né? Tem mais coisa para contar. Eclesiastes 11:9. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da sua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos seus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizer passará pelo julgamento de Deus. Então, pense bem em como aproveitar essa juventude, saber usar com discernimento, né? Uhum. Essa liberdade que a gente tem, a liberdade que ganhou dos pais também. Sim. Que você deixa uma confiança pro Gabriel até o momento que ele não te decepcione, né? Uhum. Porque enquanto ele tá te dando alegria e você tá vendo que ele tá fluindo, vai, voa, né? Boa. A partir do momento que a gente vê, não, tá se perdendo em algum momento, a gente tem que puxar a rédea e um falar, pouco, não, né? vem aqui, vamos conversar, né? Talvez seja melhor dessa forma. É verdade. Tem alguma outra colocação que você gostaria de colocar em relação ao seu relacionamento com as crianças? Deu para simplificar, né? Deu para simplificar. Então, foi isso aí, pessoal. Fiquem ligados nos nossos próximos podcasts. Hoje falando sobre como lidar com seu filho adolescente. Até mais!